Ele é engenheiro de áudio. O fato é que ele identificou o Wei, claro, ele falou, o Wei existe, tá aqui. Eu acredito que seja alguém falando realmente na sala. De novo em loop. E nítido. Não é tipo... O que é que ele tá falando aí? Ele fala ei. O que é mais, sim, o que é mais interessante nisso tudo, tem vários iguais. Samuel. Samuel é uma coisa muito complicada. O Samuel, ele tinha apegos muito complicados com a família, ele tinha situações com a família que precisava ainda de um processo de resolução. E ele não se resolveu e ele ficou aqui. O Samuel está entre nós ainda, ele tornou-se um obsessor, sim. Baixista do... Pesado, mesmo para um iMac. Tem interferências aqui? Tem, só que isso aqui, esse quadradinho que eu recortei aqui agora, é o tal do Wei. Então ele vai pegar algumas interferências, porque esse negócio não é perfeito, é qualquer ruído de fundo, ele vai tentar achar alguma coisa que se pareça com voz, mas olha a diferença. Eu fiz o teste, Samuel, baixista do Mamonas. Não sou exatamente como uma voz, mas parece alguém falando alguma coisa. É meio corrompido, como metalizado, alguma coisa assim. Mas ele identifica, o software diz, é uma voz. E ele dá destaque pra isso. O software falou e antes que os chatos comentem. Mas tem um outro negócio aqui que ele também deu destaque. Sim, logo, como eu falei, ele vai pegar algumas sujeiras, como a gente pode ver aqui, ó. Mas isso daí enfim, limites do erro de leitura do software. É residual, exatamente. Não tem. Ele é engenheiro de áudio. O fato é que ele identificou o Wei, claro, ele falou, o Wei existe, tá aqui. Eu acredito que seja alguém falando realmente na sala. De novo em loop. E nítido. Não é tipo... O que é que ele tá falando aí? Ele fala ei. O que é mais, sim, o que é mais interessante nisso tudo, tem vários iguais. Tem vários. Esse é o primeiro deles. Não tem nada na minha sala de criança, de brinquedo, que faça barulho. Samuel. Samuel é uma coisa muito complicada. O Samuel, ele tinha apegos muito complicados com a família, ele tinha situações com a família que precisava ainda de um processo de resolução. E ele não se resolveu e ele ficou aqui. O Samuel está entre nós ainda, ele tornou-se um obsessor, sim. Leia-se, se ele é um obsessor, significa que ele está obcecado por alguma coisa, conectado ainda à matéria. Não é um fator que o prejudica, até porque no budismo, tornar-se ou não um obsessor, eles têm outros nomes, né? A gente não usa o termo obsessor, mas é que é fácil para vocês entenderem. O conceito de obsessor, ele é factível dentro de todo o conhecimento dentro da roda da vida. E isso é facilmente entendível e não é desrespeito nenhum, ao contrário, é um movimento que a própria consciência búdica acredita que muitas pessoas vão ainda passar, tá? Então, é normal acontecer isso. Ele está entre nós ainda, está conectado extremamente à matéria, ele não vai conversar com ninguém, ele não tem mais essa habilidade de conversar com as pessoas. Ele ainda está preso a esse mundo e está trafegando por aí, tá? Ele não está conectado à família mais, ele não está conectado a nada, simplesmente ele trafega como uma consciência mais relacionada à matéria. Ele tornou-se um estado um pouquinho mais animalesco, um pouco mais agressivo. Não tem diálogo com ele, porque ele perdeu completamente a consciência, então ele tornou-se uma pessoa ainda presa à matéria. Isso não é demérito, isto é factível a qualquer tipo de ser humano. E dentro do budismo, onde nós tratamos todas as consciências de todos os seres sencientes, muitos monges, muitos lamas estão utilizando-se de técnicas para encaminhar essas consciências, ok? Então, novamente, não é demérito nenhum, ao contrário. E o Dinho? O Dinho reencarnou, tio Spook, eu tenho certeza absoluta. É mesmo. O Dinho está sendo preparado por um processo de reencarnação, mas ainda não o foi. O que é essa preparação? Essa consciência não trafega mais livremente para cá,
Ou seja, ele está sendo encaminhado, ele não está aqui conosco, ok? Então não adianta chamar o Dinho, porque o Dinho não vai responder. Quem irá responder são outras consciências ligadas à matéria, ou seja, são obsessores que vão iludir e enganar as pessoas, principalmente aqueles que vão caçar fantasmas, né? Que não têm habilidade de poder interpretar essas consciências ou entender quem eles são realmente hoje. Então cria-se o oba-oba da indústria da morte. O Dinho, ele está sendo preparado para um processo de reencarnação. É como se a gente chamasse de uma janela para. Ou seja, vamos supor que o Dinho queira nascer no Chile, um exemplo. Ele fala, vou nascer no Chile, a consciência dele está sendo preparada para, eventualmente, uma criança que está sendo, que irá nascer, e a consciência dele será colocada dentro dessa criança que irá nascer no Chile. É uma janela que nós chamamos de entrada, ou seja, nós estamos esperando, aguardando o momento certo para a reencarnação. Simples assim, ok? Ele tem como as pessoas conversarem com ele? Não. Algum obsessor do mundo espiritual pode se passar pelo Dinho? Sim. Pelo Dinho é fogo, né? Sim. Pode se passar por ele, pela consciência dele, e enganar qualquer tipo de pseudomédium ou pessoas que se acham por aí. E caem no truque que qualquer centro espírita olha e ri e fala, olha lá vai mais um cair no golpe do obsessor que se passa pela entidade, uma vez que essa pessoa não tem a clarividência, não tem uma habilidade desenvolvida para interpretar. Então, eventualmente, dessa trupe, o único que me preocupa bastante é o Samuel, que tornou-se, sim, um obsessor. E é, infelizmente, uma consciência que acabou se perdendo por um acaso, tá? O restante está extremamente bem encaminhado e estão realmente esperando o momento certo para poder voltar tranquilamente à vida. Eles vão se reencontrar? Não, não vão. Não vão. Cada um vai seguir o seu destino, cada um vai seguir a sua vida, cada um vai ter a sua própria jornada, tá bom? E é isso que vocês têm que entender. Existe a espiritualidade especulativa, que vai trabalhar o achismo, ou seja, eu acho que, eu acho que, eu acho que. Aí você pergunta para a pessoa, tá, você é baseado em que religião? Ah, não, nenhuma. Eu simplesmente sou uma pessoa universalista que estuda tudo, tal. Quais são as suas referências bibliográficas? Qual a sua formação acadêmica? Então a gente tem que ter realmente respaldo por pessoas que trazem fundamento para poder elucidar os pontos que estão relacionados a essa questão dessas consciências. Se essas consciências elas realmente foram encaminhadas, não foram encaminhadas, se elas estão aqui, se existem obsessores se passando por elas, se eu chamar uma certa consciência desse tipo, o que virá? Porque obviamente eles não vão aparecer na sua casa, muito menos mandar recadinhos para vocês. Isso que as pessoas têm que entender. Por isso que quando a gente fala, cara, realmente, assim, se um famoso morreu, deixa quieto, não se meta nisso. Deixa ele seguir o caminho dele, deixa ele ter o aprendizado sobre esse momento da pós-vida, o que acontece depois disso, qual é o caminho que essa consciência vai seguir, se ele realmente vai ou não vai reencarnar, em que momento ele vai reencarnar. Muito disso depende da própria consciência que está trafegando no mundo espiritual. E, eventualmente, se as famílias se sentirem realmente desamparadas nesse momento, já que muitas das crenças que hoje nós temos no Brasil não trazem respaldo sobre esse período de pós-morte, leia-se o cristianismo, os evangélicos, né, as igrejas evangélicas ou mesmo o judaísmo, que falta ainda muito respaldo de entender essas consciências, trazer essas consciências, interpretar as emoções, buscar elucidar os pontos e encaminhá-las de uma maneira assertiva a um processo de reencarnação, né? Então acho que não deveriam mexer com isso. Deveriam dar essa possibilidade às pessoas que têm essa educação espiritual e que possam realmente fazer algo pelos nossos antepassados ou pelos nossos familiares de uma maneira certa, assertiva e fazer com que eles reencarnem dentro de um processo onde eles vão ter uma oportunidade novamente na vida. Ou seja, lugares que sejam prósperos, lugares que realmente trazem o que essas consciências vibram. Ou seja, eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero nascer numa família tranquila, eu quero nascer numa possibilidade de continuar estudando música, trazer felicidade às pessoas, como o Dinho tinha. Então tudo isso é possível.
ok? Mediante aquele que traz a habilidade e a capacidade para isso. E eu fico chateado porque, de novo, a gente tem especuladores espirituais dentro da